Olá, meus amigos do Facebook, a você que está na página do Jornal Repórter Diário, nos acompanhando mais uma vez. RDTV no ar com as principais notícias, as informações mais importantes da nossa região e as transmissões ao vivo. Retomamos esta semana com foco voltado aí para o Legislativo. Já trouxemos aqui os presidentes de câmaras municipais de Santo André, São Bernardo, São Caetano. Conversamos com Almir Cicotti, com Pericatola, com Pio Mielo. Destaque também para o Legislativo. Na quinta-feira, Alex Manente, deputado federal pelo PPS, esteve conosco. E vamos conversar agora com o segundo representante da nossa região em Brasília. Nós temos dois deputados federais, Vicente Paulo da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores, é nosso convidado para conversar sobre o mandato, para atualizar as informações, para falar sobre a nossa região. Muito obrigado por ter vindo, Vicentinho. Muito bom recebê-lo. Boa tarde. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde. Boa tarde aos nossos internautas. Boa tarde ao nosso querido Francisco, que é o pai dele. Carlos. E Amanda, a nossa responsável pela imagem. É isso aí, tá vendo só? Então o Vicentinho está com a gente. Objetivo, bater um papo sobre política, sobre o nosso dia a dia, para falar das atividades em Brasília, né? Estamos agora vivendo, no caso dos deputados, o recesso, a retomada das atividades a partir de fevereiro, mas o Vicentinho vai trazer aqui um resumo do que pensa, do que trouxe para a nossa região, das emendas parlamentares, enfim, temos muito o que conversar. Você pode mandar aqui a sua manifestação, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, curta, comente, compartilhe, faça conosco mais esse bate-papo, que tem o Carlos Carvalho, repórter do RD, já anunciado pelo Vicentinho como nosso companheiro mais uma vez. Fala, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, deputado Vicentinho. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Repórter Diário e boa tarde aos internautas. Aí, muito legal. Vamos começar conversando, Vicentinho. Primeiro sobre o mandato, né? Você já está em qual mandato já? Este é o quarto. Quarto mandato como deputado federal. O ano de 2016 foi um ano de bastante turbulência, sobretudo na área política. Fale um pouquinho sobre o teu sentimento do ano que terminou e sobre o ponto de vista até do seu próprio mandato, das atividades que você conseguiu desenvolver para a nação e para a região do ABC como representante. Bom, primeiro, o prazer estar aqui. Muito obrigado. Com vocês. Dizer que o ano realmente foi um ano muito difícil, mas tem coisas que eu acho foram maravilhosas, pelo menos para mim em particular. Primeiro porque nasceu meu netinho, Bernardinho. Opa, aí sim. Bernardinho nasceu, filho do Hudson, da Erlane. O Hudson é meu filho. E porque minha filha Luana, no final do ano, casou. Aí, então, legal. Estou muito feliz por tudo isso. Agora, do ponto de vista da política, de fato, foi um ano muito duro, muito difícil. Porque no caso da Câmara, ainda mais no meu caso, que sou um deputado defensor dos direitos dos trabalhadores, nós estamos lá super acuados. Se não for a mobilização popular, os direitos serão pedidos. Não somente os direitos diretamente dos trabalhadores, como a questão da jornada de trabalho. Eu sou o relator das 40 horas semanais. Consegui aprovar o meu relatório até chegar no plenário da casa. Chegou lá e esbarrou. E aí vem com a proposta do governo golpista. E esta proposta é para aumentar a jornada de trabalho. Então, isso é muito grave. Ou permitir a redução salarial permanentemente. Uma coisa é votar o PPE por um período de crise, outra coisa é permitir isso, que socorra a todos os momentos como eles querem. Mas também indiretamente, como é o caso da aposentadoria, a proposta para a aposentadoria, que causa um prejuízo extraordinário às mulheres, por exemplo, que tem uma diferenciação de idade para a aposentadoria, agora vão ser colocadas em condição de igualdade. Ninguém considera que a mulher tem dupla jornada, ela trabalha em casa, ela trabalha no serviço, ela cuida do maridão, que muitas vezes chega em casa e ao invés de partilhar com a esposa a limpeza da casa, cuidar das crianças, fica na televisão pedindo cerveja, e a mulher lavando a roupa, cuidando, um trabalho super estressante, é mãe, tem uma condição biológica diferente. Então, a própria Organização Mundial da Saúde já prevê essa dificuldade, essa diferença entre homens e mulheres, mas o governo, este atual governo, vem com a proposta de, além de aumentar a idade para os homens, vai aumentar o dobro para as mulheres. Vai impor uma condição aos trabalhadores rurais, que não tem nem condição de fazer um pagamento como nós pagamos, e vai colocar os jovens no eterno sofrimento, porque 49 anos de contribuição como condição mínima para a aposentadoria integral
Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. E agora vem uma PEC chamada PEC 300, não é aquela PEC 300 que assegurava salários iguais para os policiais do Brasil, que inclusive eu votei 2 vezes porque entendo a importância da profissão da categoria. Mas é uma outra que agora, como o trabalhador deve saber, nós temos direito a reclamar de uma empresa até 2 anos. Quando você é demitido, você tem um prazo de 2 anos para reclamar direitos. E nessa reclamação você pode arrancar direitos ou conquistar direitos até 5 anos atrás. Eles querem, com isso, diminuir para 2 meses. De 2 anos para 2 meses? Para 2 meses, não é? E os 5 anos para 2 anos. De 2 anos para 3 meses e os 5 anos para 2 anos. Essa é a PEC 300, que é de um grande deputado, também desse mesmo grupo. Também as questões indiretas, como o pré-sal, né? O congelamento do investimento na saúde e na educação por 20 anos. Esses aspectos são todos que vão voltar à baila agora em 2017. Isso para mim é a continuidade do golpe. Não é só trocar de cadeira como fizeram, como mulher honesta, mas é continuar retirando direitos, e pode ver que não mexem nada com os banqueiros, por exemplo. Os bancos estão aí sempre ganhando com crise e sem crise e mandam lá dentro. Ficam falando em 3 BBB, é 4, porque uma delas é a bancada dos bancos. Carlos Carvalho também pergunta ao Vicentinho. Então, deputado, mas, por exemplo, na questão da reforma da Previdência, a gente sabe que o problema da Previdência não é um problema novo. Na verdade, é um problema muito antigo. Se fala de reforma da Previdência há pelo menos 2 décadas, mas ninguém se preparou, ninguém debateu isso direito. Para o senhor, qual seria a solução para conseguir fazer com que a Previdência mantenha os direitos, mantenha os atuais direitos dos aposentados, sem continuar quebrando do jeito que está quebrando? Olha, primeiro que essa história de estar quebrando, Carlos, é uma história não completa. A Previdência privada nesse país, isto é, a Previdência para quem trabalha na empresa privada, é uma previdência superavitária, inclusive. Tanto é que os governantes irresponsáveis gastaram o dinheiro dos trabalhadores construindo a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, Brasília. Se esse dinheiro não fosse usado para outro fim, não teríamos problemas agora. Na Previdência Pública, também foi aprovado um projeto de lei que aproxima as condições de pagamento e de contribuição do segmento que é privado. Agora, é claro que ali você vai encontrar aposentadoria de 50 mil, 60 mil, 40 mil, né? Aposentadorias horríveis, né? Do ponto de vista da dignidade humana. Isso não acontece com o segmento privado. É preciso sentar, discutir, ouvindo também os trabalhadores que são responsáveis, porque o que é que diz a Constituição? A Previdência, ela é administrada de forma quadripartite. É o governo, é o aposentado, é o trabalhador e é o empresário. Essa discussão não aconteceu até hoje. Sempre vem de cima para baixo. Mas não se demorou muito para chegar nesse ponto. Até agora a gente chega numa condição de uma lei que, lógico, ninguém vai gostar. Nem quem está prestes a aposentar ou quem está começando agora no mercado de trabalho. Deixa eu te contar uma história, Francisco. Francisco não, seu pai, desculpa, Carlos. Quando a Constituição foi aprovada em 1988, inclusive ela foi aprovada com as cláusulas sociais contidas ali no artigo 5º, artigo 7º, que dá à Constituição o caráter de Constituição cidadã. Eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui, e alguns dias antes da votação, o então presidente da República, José Sarney, foi à televisão dar uma declaração dizendo que era um absurdo aprovar aqueles direitos sociais. 2 dias depois, ou 3, o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, foi à televisão e falou: absurdo é a condição de miséria que o povo vive nesse país. E foi uma luta intensa. E a Constituição aprovou os direitos sociais. É bom lembrar que naquele período havia um prazo para rediscutir a Constituição 5 anos depois, 93. Nós tínhamos certeza de que, como nós não conseguimos avançar na reforma agrária,
como nós não conseguimos avançar nas 40 horas semanais, eles queriam que a gente não avançasse, o Centrão queria que a gente não avançasse nos direitos sociais. Eles iam derrubar já em 83, como fizeram no Chile, como fizeram em outros países do mundo. Quando chegou 93, eu falei aqui, 93, a discussão do Collor de Mello, caça, não caça, não fez com que a reforma ali acontecesse. Sim. Eles vêm sempre tentando fazer isso. Essa discussão tem que tomar cuidado, não é por culpa da Previdência. Essa discussão é porque eles querem que o Brasil, como no Chile e outros países do mundo, viva da Previdência privada. Esse é que é o grande interesse. A Previdência pública ela é solidária, ela é importante, e ela não visa lucro. A Previdência privada, quanto mais você não tiver pública, mais você apelará para a privada, que aí vai gerar lucro, vai gerar outros interesses. Esse é o interesse, não é apenas corrigir, porque se quisesse corrigir, já tinham corrigido. Mas mesmo assim, ainda acho que dá para corrigir com uma discussão séria, profunda, colocando todos os agentes. Afinal de contas, a Previdência é paga pelos trabalhadores, porque o trabalhador não dá palpite sobre ela. Aliás, sobre esse tema, né, muita gente está participando aqui, daqui a pouco eu vou falar alguns nomes da nossa audiência aqui. Aliás, muito obrigado a todos. O pessoal está dizendo o seguinte, o PT governou o país durante 13 anos, por que não propôs uma reforma que pudesse ser uma reforma dos trabalhadores, como o senhor está dizendo, deputado? Olha, o partido, o nosso governo fez muita coisa boa, né? Não podemos deixar de discutir. Previdência, falando da reforma da Previdência. Vou falar sobre isso. Muitas coisas, eu estou dizendo isso porque muita gente esqueceu de coisas boas que o nosso partido fez, que o nosso governo fez. Aí só fala desses aspectos. Tá bom. Acho que o governo não fez essa reforma porque ele não queria prejudicar os trabalhadores. Pura e simplesmente. As propostas apresentadas para prejudicar os trabalhadores já foi um Deus nos acuda no caso do serviço público. Imagine, nós vamos tirar o quê de quem já pagou a Previdência a vida inteira e depois que se aposenta passa a piorar as condições. O que o governo fez foi melhorar. Melhorou no quê? Se aposentou, então vamos criar a farmácia popular, porque você usa muito remédio, e portanto o remédio vem quase de graça, ou é 90% mais barato. Você aposentou, eu, por exemplo, tenho vários projetos para os aposentados. 4, pelo menos, dos meus mais de 100. Um deles é que o aposentado não pague pedágio. Um outro é que quem tem doença cuja patologia é permanente também não pague remédio, ou que se usa, tem estímulo para a questão da saúde. E um projeto que define o valor da aposentadoria não com base no salário, mas com base no seu poder aquisitivo no dia que ele se aposentou, com uma cesta padrão criada pelo próprio IBGE. Consideraram isso? Não, porque o problema não é se o governo melhorou ou se não melhorou. O problema é que querem acabar com a Previdência para estimular a Previdência privada. E no caso de outras reformas, por exemplo, como a própria reforma agrária, a gente sabe que é uma luta histórica do PT. E o Lula chegou ao ponto de ter uma popularidade que ele conseguiria fazer isso com uma facilidade muito grande. Por que isso não se avançou? Porque esses assuntos tão prioritários historicamente para o PT também não avançaram, mesmo com um presidente como foi o Lula, com uma popularidade, maior popularidade da nossa história. Por que isso não aconteceu? Porque, Carlos, quem decide isto não é o presidente, não é a Dilma nem o Lula. Quem decide isso é o Congresso Nacional. Mas ele não teria poder para articular? O Congresso Nacional é o... maioria. Não, aquela maioria era uma maioria muito falsa. Aquela maioria era para trocar cargos. Essa é que é a grande verdade. E eu já declarei na Rádio ABC que eu ficava indignado, frustrado, quando eu via deputado votando conosco, porque tinha cargo, e não porque a causa era importante. E não esqueço, no dia que nós fomos votar, uma previsão constitucional, que é cobrar impostos sobre as grandes fortunas, que o nosso povo da nossa base, saiu fora. Porque ali tem uma outra divisão, que é a divisão de classe. Vamos prestar bem atenção. Todos que estão lá foram eleitos pelo povo. Muito bem. Só que o povo que votou nos fazendeiros foram os trabalhadores rurais. Não tem nenhum trabalhador rural, mas está cheio de fazendeiro. A maior bancada que nós temos lá é a bancada de empresários, eleitas por quem? Eleitos pelo povo. Nós que somos ligados aos trabalhadores, nós éramos 87 deputados, caímos para 48 agora. Deputados negros, os negros são maioria nesse país, ou pelo menos a metade, lá nós só somos 19.
Menos de 4%, ou 4,5%. Mulheres não são mais ou menos da metade? Lá tem 40 e poucas mulheres. Então, a composição, por exemplo, lá tem uns 120 jovens. Estes jovens, nenhum deles representa os jovens que estão aqui no estado de São Paulo, no Brasil, lutando para não fechar a escola, lutando por emprego, lutando contra o roubo da merenda e assim por diante. Eles são filhos e netos dos velhos e tradicionais políticos. Então o Congresso ele é diferente. Eu acabei de dizer para vocês que em 88 o Centrão impediu a aprovação da reforma agrária. E a reforma agrária não é coisa do outro mundo. Estados Unidos fizeram, o Japão fez, a Europa inteira fez, né? Porque isso significa distribuir renda. Então, a composição do Congresso é uma composição cujos parlamentares não representam o povo. Aliás, vou apresentar até o dia 15 de janeiro o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, porque eu acabei, graças a Deus, fazer uma pós na Unicamp sobre a economia do trabalho. Qual é o meu estudo? Eu estou estudando profundamente a realidade do Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, para saber se representa bem o povo ou não. Ali está todo o interesse colocado e a maioria não é nossa. E eles têm conluio. Por exemplo, se tem uma bancada empresarial, ele faz conluio com a bancada ruralista. A bancada ruralista agora quer que tire do Poder Executivo a competência para redefinir as terras indígenas. Querem, através da PEC 215, querem que seja o parlamento, tão volúvel como é. Imagine o que vão fazer com esses índios. Eram 5 milhões, agora tem 900 mil, daqui a pouco vão se acabar. Né? O deputado ligado ao empresariado não quer nem saber, ele é aliado de quem? Deles, que estão do lado de lá. Ou vice-versa. Então, isto é muito sério. Agora, todos estão lá porque o nosso povo votou. É capaz de ter gente que vota porque acha o candidato bonito, porque sai muito na televisão, porque conta piada. Então, se a gente não tomar cuidado na hora de votar, a gente vai ficar reclamando a vida inteira. Tem que votar com consciência. Muito bem. Muita gente nos assistindo. Grande abraço a você. Obrigado pela audiência, pelo carinho aqui com o trabalho de toda a equipe do Repórter Diário, com o deputado Vicentinho. A Adrianinha Alves está aqui, dizendo que é admiradora do trabalho do Vicentinho, está mandando um abraço. Obrigado. O Adriano Pereira também está com a gente, muito obrigado. Paulo Correia também manda abraço. Obrigado. O Caio Zanetti também está com a gente, obrigado, Caio. O Caio fazendo algumas críticas aqui referentes ao trabalho da Câmara e da reforma, diz que tem que privatizar. Mazé Correia, estou desempregada, não posso me aposentar, é o cúmulo, nem emprego tem. Quer dizer, eu acho que a Mazé representa uma parte significativa da população, acho que é legal falar sobre isso também, porque a gente está vivendo um momento de crise e, a despeito da discussão em Brasília, da discussão no Congresso, as pessoas estão sofrendo ainda muito, né, Vicente? Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, inclusive, várias empresas. Fui da Mercedes-Benz por muitos anos e, no momento daquelas demissões, eu estive lá, diretamente com os trabalhadores, nas caminhadas, buscando ajudar, buscando dar apoio, assim, empresas que fecharam, porque para mim a coisa mais doída é quando ocorre demissão. E quem é mais antigo se lembra de quando eu era ainda presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, nós fizemos grandes lutas e projetos importantes, como o da Câmara Setorial, que evitou demissões, que pelo contrário gerou emprego naquele período, não é? E no Congresso eu já lhes disse, eu sou relator das 40 horas semanais. Se nós conseguíssemos aprovar 40 horas semanais, segundo o Diese, nós teríamos a contratação imediata de 3 milhões de empregos. Imediatamente. Em função da jornada e da estrutura que nós temos. Então, é preciso um mecanismo para isso. Agora, eles vão concordar? Eu me lembro quando o projeto chegou no plenário, encheu de empresários lá, falou, não, isso aqui não, isso aqui não. E olha que a OIT recomenda, através da Convenção 47, que qualquer jornada superior a 40 horas semanais faz mal para a saúde. Ela recomenda, tanto é que o mundo trabalha 40 horas semanais. O Brasil ainda é 44, né? E por isso que nós vamos continuar nesta luta. Agora nós temos que participar e minha grande solidariedade ao nosso povo desempregado, inclusive na minha família tem muita gente desempregada com quem eu convivo e converso. Muito bem. Delmar Nascimento, obrigado pela audiência, grande abraço para você também.
Queria ouvir agora um pouquinho, Vicentinho, sobre as questões que interessam diretamente à região do ABC, né? Se você é um dos representantes, se você está lá, já está há muitos anos na Câmara, já houve um tempo em que o ABC teve muito mais deputado do que tem hoje. Como é que é isso hoje para você, Vicentinho, carregar contigo esse número significativo ainda de votos, né, das pessoas do ABC e a expectativa que a região tem de você e do Alex Manente, que esteve aqui com a gente? Bom, primeiro dizer, Anderson, que apesar de tudo, todas as dificuldades, eu quero partilhar com vocês uma alegria, outra alegria que eu esqueci de falar, mais uma. Que de novo eu fui eleito pelo DIAP como um dos melhores deputados federais do Brasil. Já é a 10ª vez consecutiva, já fui eleito pelo site Congresso em Foco entre os 10 melhores do Brasil por 2 vezes consecutivas. Então, isso é um reconhecimento por jornalistas, pela sociedade que acompanha o trabalho e sabe do cuidado que a gente toma na luta, na dignidade, na postura ética, no respeito. Pode até alguém não gostar de mim, porque eu sou do lado dos trabalhadores. Pode alguém até não gostar de mim, porque eu sou uma pessoa que tem compromisso com a classe trabalhadora. Mas jamais... Porque eu sou corintiano, né? Não pode ser, né? Mas jamais por postura ética, jamais por traições da minha classe, jamais. Essas coisas, isso é uma coisa que me dá uma segurança muito grande e muita tranquilidade. Então eu queria um pouco partilhar isso. O ABC é a minha região, né? É a cidade, é a região em que eu nasci pela 2ª vez. Eu sou do Rio Grande do Norte, vim para cá em 76 e aqui me transformei em metalúrgico. Qual é a cidade? É Acari? Acari, Rio Grande do Norte. A Glória Pereira está dizendo que é conterrânea sua. Querido conterrâneo de Acari. Um abraço para a Glorinha. Não sei se é Glorinha de São João da Boa Vista. É Glória Pereira. Tem Glória também, em Currais Novos, né, que o PT ganhou lá, a cidade grande do Rio Grande do Norte, que o PT ganhou. E, enfim, eu conheço muitas Glórias, né, então eu acho que pode ser que seja, ela vai responder, né, Glória? Já ela fala, se é ou se não é. Então eu vim de Acari, como todo mundo veio, fugindo da seca, do sofrimento, e aqui eu encontrei a cidadania, mas também trouxe cidadania. Virei metalúrgico, entrei numa metalúrgica em Diadema, trabalhei por 2 anos na Tamet, depois trabalhei por 25 anos na Mercedes-Benz, não é? Então minha vida é toda centrada aqui, São Bernardo e Diadema, que são as 2 cidades com as quais eu já morei, né? Já morei em São Bernardo, já morei em Diadema. Posso morar em qualquer um dos lugares, não tem problema, eu tenho muito carinho pelas 2 cidades. E é claro, eu acho que a região do ABC, e sobretudo São Bernardo, é a cidade que mais recebeu o apoio de um parlamentar. Eu sou o deputado mais longevo da região do ABC. Tenho partilhado dos caminhos da cidade. Lutei muito na praça pública, nas portas de fábrica, com abaixo-assinado para a conquista da Universidade Federal do ABC, que hoje é uma realidade. E eu agradeço, inclusive, a reitoria da universidade, quando ela fez 5 anos, chamou para dar um prêmio de reconhecimento pelo trabalho, e hoje a universidade ela é uma das melhores do planeta, que coisa maravilhosa. Ganha prêmio de todas as formas, isso é muito bom. E tenho lutado por vários projetos. Aí seria muito difícil dizer que projetos eu podia ter participado, mas participei de vários projetos. Tenho enviado verba para todas as cidades, todos os anos, é o conselho que decide, que meu mandato, diferente dos outros, que também deveriam ter, tem um conselho, esse conselho se reúne periodicamente, faz grandes debates, como nós já fizemos naquele grande diálogo 3, que foi o debate sobre o papel da juventude na transformação social, sobre o grande diálogo 2, que foi superando a intolerância religiosa, foi o grande diálogo 1, sempre vai 1.500 pessoas que discutiu a questão dos trabalhadores e meio ambiente, e também no final do ano a gente faz a assembleia para decidir, através de votação, a indicação. Quem entra no meu Twitter, que é Vicentinho, com primeira letra é maiúscula, Vicentinho e PT no final, PT maiúsculo, acompanha todos os dias por volta de 7, 8 horas, uma informação diária que eu dou, atenção, comunidade de tal cidade, já está empenhada, vai chegar a verba de tantos R$1.000, decisão pelo Conselho do Mandato e os conselheiros tais. Né? E aí você aplica e acompanha a aplicação dessa verba que a sociedade tem que acompanhar. O mesmo eu faço aqui com a nossa região. Né? A gente tem apoiado todas as cidades, vou dar um exemplo de Diadema, este ano, estou enviando R$1 milhão para projetos esportivos na cidade.
né? Agora, acabei de falar com o nosso vereador lá do Rio Grande do Sul, estão recebendo lá um veículo, 4 computadores, mesas para o Conselho Tutelar, entre outros projetos da área da saúde, aqui em Santo André, ou São Caetano. São Caetano, me envolvi numa luta grandiosa, com 20 milhões de reais para o hospital público, mas por problemas burocráticos e ilegais, não foi possível a transferência do hospital para o público, acho que era um hospital privado, alguma coisa parecida, se não dando certo. Então, a gente está completamente comprometido com a nossa região. Agora, um deputado federal, ele é um deputado federal. O deputado federal faz leis federais. O deputado federal acompanha o trabalho em nível nacional, mas sempre com uma atenção voltada para a nossa região. Mas eu ajudo muito as outras cidades do interior, onde os conselheiros participam. Muito bem. A última pergunta é sua, Carlos Carvalho. Passar o tempo, hein? Vamos lá. Já, infelizmente, mas vamos perguntar um pouco mais geral e até de futuro. Todo mundo fala de nova política, que tem que ter uma mudança de nova política. E o senhor é um experiente agora, terminando o TCC, falando sobre o Congresso Nacional, sobre a representação do Congresso Nacional. Eu venho um dia falar do TCC aqui, tá bom? Tá bom, é mesmo. Melhor ainda, mas rapidinho. O que o político precisa ter agora no futuro? O que o político precisa demonstrar para a população para que mude essa imagem dele de uma pessoa ruim, de um grupo ruim dentro da sociedade brasileira? Ó, eu vou complementar com uma pergunta para deixar a resposta mais difícil ainda, porque o Neto Costa está perguntando, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. O que o político tem que mudar e o que o PT tem que mudar? Bom, então primeiro vamos à primeira pergunta, o primeiro pedido que eu faço ao povo que está me fazendo essa pergunta. Cuidado, porque o nosso povo, e não é todos, mas muita gente comete o erro de generalizar. Eu sei que a imagem do político é uma das piores imagens, mas não dá para dizer que todos os políticos são bandidos. É preciso separar o joio do trigo. Eu não posso condenar você, caro amigo, que está aqui me vendo, se a sua família tem um criminoso. Não posso condenar a sua família. Eu não posso condenar os evangélicos desse país porque tem o Eduardo Cunha ou um Bolsonaro. Eu não posso condenar a Igreja Católica porque tem este ou aquele padre que é pedófilo. Eu não posso condenar um time de futebol inteiro, uma torcida inteira, porque um cometeu este ou aquele crime. A mesma coisa no Congresso. Eu não posso condenar o Congresso brasileiro, porque lá eu descobri, nesses debates todos, que tem gente de outros partidos, gente séria, com quem eu posso até divergir, mas quando trata da ética, a gente está no mesmo caminho. Então tem muita gente séria de todos os partidos. Isso eu aprendi no cotidiano. É um erro quando a gente generaliza. E por isso, o que eu peço a vocês, meu povo, sempre procure estudar a vida pregressa, a vida particular, a vida pública dos políticos, para não cometerem erro na hora de votar, na hora de decidir. Isso é muito importante. Então, a entrada do político lá depende do eleitor. E se o eleitor vota, porque veja, tem eleitor, e também não posso generalizar, tem eleitor que vota porque trocou o voto por um dinheirinho, né? Dependendo do lugar, por uma chapa, por um material de construção. Ele também está praticando a corrupção. Né? É como o pai em casa, quando sai com o filho, aí o guarda passa, ele oferece um dinheirinho para o guarda, achando que está sendo esperto, mas está ensinando para o filho que deve fazer a mesma coisa. Não é? Ou que faz o trabalho do filho em casa, para o filho levar o trabalho bem feitinho. Não é? Essas coisas são pequenos gestos que estimulam a grandeza da corrupção nesse país. Então, isso é muito sério. Nós temos que fazer um profundo trabalho de educação, de conscientização. Por isso que eu não posso aceitar que condenem o meu partido. Nós somos 1.750.000 filiados neste país. Trabalhadores rurais, dona de casa, a juventude, olha que está ganhando novos adeptos no meu partido. Embora a propaganda lá fora e o povo que só se baseia nos jornais, e sobretudo na grande mídia, pensa de uma maneira, mas o povo assiste de outra. Muita gente que foi para as ruas agora está preocupada. Falou, poxa, eu fui lá na Paulista para tirarem meus direitos? Eu fui lá na Paulista para colocar lá no governo um monte de gente denunciado 20, 30, 40 vezes e os juízes não fazem nada contra esses? Que diabo é isso? Tem
2 pesos e tem 2 medidas. Vamos pensar no caso do Congresso. São 72 deputados e senadores envolvidos com a questão da Lava Jato. Dos 72, deve ter 4 ou 5 do meu partido. Não falam de nenhum dos outros partidos, só falam do PT. Por quê? Porque sabem que o PT precisa ser derrotado ideologicamente. Se foi esse partido que tirou o povo da fome, se foi esse partido que botou jovens, pobres e negros na universidade, um dia o povo sem fome e sabido vai começar a questionar as injustiças nesse país. E se questionar de maneira consciente, os que ganham sem fazer nada vão um dia reclamar. É como disse o nosso Dom Helder Câmara, que era um bispo de Pernambuco, muito bom, que dizia, meu Deus do céu, quando eu arrecadava comida para matar a fome do meu povo aqui do lado, eu era considerado santo. Quando um dia perguntei por que tem tanta fome no Brasil, me chamaram de comunista. É a ideologia. E o nosso povo tem que ter um mínimo. Nós precisamos ter solidariedade entre nós. Se o Brasil inteiro for solidário, a gente vai eleger bem os políticos, a gente não vai permitir decisão que facilita a vida dos mais ricos desse país, cada vez mais ricos. Eu estava vendo agora os 70% mais ricos do Brasil. Meu Deus, como é que alguém fica lá com 150 bilhões de reais? Não sei quantos milhões, enquanto as pessoas precisam apenas passar o dia com dignidade, o jovem direito à educação e assim por diante. Essa nossa luta não é uma luta fácil, mas nós vamos continuar com ela. E é porque nós vamos continuar com ela que querem nos destruir. Não é por causa da corrupção, não. Porque a corrupção, veja esse caso que eu estou falando agora, a Aécio Neves citado quantas vezes? O Michel Temer, quantas vezes citado? Aí vai o babão do ministro lá do Supremo Tribunal viajar com ele. Foi para a França? Não, foi para Portugal esses dias. Né? Então, essas coisas que o povo precisa observar. Porque se não observar, aí nós vamos continuando essa história. É mais fácil massacrar o PT e não olhar no país o que está acontecendo. Meus amigos, o papo com o Vicentinho aqui duraria muito mais tempo, certamente, mas a rede social, com a força que tem, já demonstrada também aqui, com muito debate, né? Muito dentre os comentários aqui, muita gente debatendo, e é importante que se faça isso também é cidadania. O nosso objetivo vai nessa linha também, nesse caminho de estimular a discussão. Será que não fiquei uma resposta sem dar? Então, mas se não ficou, poderá dar essa resposta depois, porque muita gente vai assistir esse vídeo depois, muita gente que pegou pela metade a conversa vai ter tempo depois com calma de assistir todo esse bate-papo de aproximadamente meia hora com o Vicentinho. A assessoria do Vicentinho certamente, e o próprio também vão dar uma olhada lá nos comentários, mas eu quero abraçar aqui, por exemplo, eu já falei da Glória Pereira, né? A Vera Zaia, que participou com a gente, o Lauro Roberto Pio, a Mariane Marisa, a Anita Paulo, quem mais aqui? Adriano Pereira, Maria Ferreira de Souza, Duarte Gomes, tantos e tantos internautas que nos honram com a audiência e acreditam nesse trabalho que a gente também realiza aqui no RDTV. Vicentinho, quero agradecer muito a sua gentileza, obrigado por estar conosco, aliás, dentro da página do Vicentinho. Aliás, tem um monte de gente que já compartilhou, viu, Vicentinho? Nessa meia hora aqui tem dezenas e dezenas de pessoas que já compartilharam a nossa conversa, que faz a audiência crescer, o número de visualizações ficar ainda maior, e muita gente ainda vai fazer isso, né? Porque está na página do deputado federal Vicentinho, do Anderson Afonso e de tantas outras também. Nós agradecemos demais a sua audiência e a sua participação, Vicentinho, desejando um bom ano de 2017, bom trabalho em Brasília e vamos acompanhar certamente cada passo lá. Precisar a gente puxa a orelha também, viu, Vicentinho? Tá bem, claro, Anderson. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar pela metodologia aqui, né? Você vê como é importante isso aqui. Isso aqui é democracia, pessoal. É um contato direto, sem censura, ao vivo. Eu queria essa oportunidade, eu queria que a Globo me desse a oportunidade de às 8 da noite ele me questionasse sobre o que quiserem, às 8 da noite. Não lá na Câmara, faz uma entrevista de 10 minutos e coloca aquela parte que eu gaguejei. Obrigado. Valeu, Vicentinho. Carlos Carvalho, até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima, Anderson. Obrigado, Vicentinho. Valeu, internautas. É isso. RDTV, informação que interessa a região do ABC em destaque. Mais informações em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.